Olá, eu espero que todos estejam bem, com bastante alegria e satisfação, que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando aqui na parte segunda dos Espíritos, no capítulo 3º, onde trata da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. O ponto aqui é a alma após a morte, né? Então nós estamos falando um pouco desse tema, né? O que acontece, né, com a alma após a morte. E na questão 152, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E eles respondem o seguinte: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosses cegos, veríeis; se não fosses surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec, ressaltando esse ponto, né? Que as comunicações por si só, né, a voz que vos fala, né, é ali uma prova que você pode ter, é a principal, né? Além de outras, obviamente, mas essa aqui se referindo. E aí, assim, Kardec ainda faz aqui um comentário sobre isso, né? Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiriam uma das outras. E aqui se referindo evidentemente à nossa individualidade. Todo ser, ele é único, né? Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Se referindo aqui que cada comunicação traz ali a verbalização, traz ali o entendimento de cada ser sobre aquele assunto, sobre aquela determinada circunstância, né? A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituir individualidades diversas. Essa diversidade, né, é justamente isso. Se, após a morte, só houvesse o que se chama de o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos, ou seja, cada um traz consigo a sua própria individualidade, suas características, suas virtudes, seus pontos de melhoria. E assim somos nós também. Seres que trazemos conosco, né, durante a nossa trajetória existencial, as nossas próprias características, né? A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referente às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. E aqui termina esse comentário de Kardec sobre essa própria questão, né, fazendo esse ponto. Também nós podemos trazer aqui, pessoal, que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão profunda, né? Como foi colocado aqui no ponto de Kardec, que as comunicações, né, seria a principal, né, fonte ali de evidência, né? Ou seja, dos seres que já desencarnaram do mundo físico. Então, nós temos e sabemos, né, podemos citar aqui, que todos já tiveram, né, dentro da própria família, ou amigos, ou conhecidos próximos, situações em que houveram comunicações de entes queridos que já foram, pessoas conhecidas, e deixaram seu relato.
Podemos também trazer nas comunicações feitas com o grande médium do Espiritismo, Chico Xavier, que recebeu inúmeras, né, mais de dezenas, milhares de cartas, né, onde ali entes queridos, né, esposos, esposas, né, pessoas próximas àqueles entes que partiram, né, então as comunicações vinham através das cartas, essas cartas eram destinadas às mães, aos pais que tinham ali impressões muito particulares, muito individuais da comunicação daquele espírito, né, dizendo ali situações que somente aquelas pessoas que realmente que tinham conhecimento poderiam ali entender, conhecer do que se tratava o assunto. Então isso sim também é um fato que a gente tem como nos apoiar dentro da doutrina espírita. E o nosso papel aqui na doutrina espírita é justamente ajudar nisso, até porque no futuro a própria ciência também se encarregará disso. Com o passar do tempo, a ciência evoluindo e trazendo, né, desvendando alguns segredos que ainda, de acordo com a nossa capacidade na sociedade atual, humana, ainda não temos condições de explicar, mas isso virá com o tempo. Mas a questão é que o mundo espiritual, através das comunicações, seja da comunicação através de psicografias, né, e outros tantos tipos de comunicações, né, a própria aparição também de determinados espíritos, que nós temos relatos, né, que isso também é um fato que nos apoia dentro desse contexto, né, da evidência, mas a comunicação ela traz isso muito de forma robusta, né, bastante assim clara, né, para nos apoiar nisso. Por outro lado, a própria reencarnação também nos apoia, porque o processo reencarnatório, podemos pegar aqui situações de crianças muito ainda na fase nova, ali por volta de 5, 6, com conhecimento, por exemplo, tocando instrumentos musicais numa maestria, né? Como se aquilo fosse possível, e muitas vezes a pessoa tem que passar anos e anos estudando ali aquele instrumento musical para realmente adquirir aquele conhecimento. Às vezes a criança, na fase ainda bastante nova, ela consegue absorver tudo isso como se o Espírito estivesse trazendo esse conhecimento da existência anterior, preservando esse conhecimento e aproveitando ali como ponto de partida. E muitas vezes você não explica como que aquele ser ainda tão jovem, né, consegue aquele conhecimento, aquela habilidade. Estou me referindo aqui a essa questão do instrumento musical, mas temos outros relatos mundo afora que trazem assim jovens com um talento assim extremamente robusto que só poderia ter ao longo de uma determinada vida, né? Então isso quer dizer o quê? Que no processo de reencarnatório, muitas vezes, o espírito traz consigo as lembranças de existências anteriores, conhecimentos, habilidades adquiridas em existências anteriores, que ele traz ali, e dali como ponto de partida ele continua. Então o processo reencarnatório também nos apoia muito sobre isso, né? O tempo, né, como foi dito aqui, é o nosso maior professor. Com o passar do tempo e o avanço do conhecimento, né, dessa questão do mundo físico e do mundo imaterial, a ciência vai começar a entender, compreender e trazer pontos importantes para nós. Nós sabemos que a humanidade continua evoluindo, então o tempo também é o nosso maior professor e nos apoiará também nessa questão da evidência, né? A ciência explicará isso logo mais à frente. A questão do sentir, né? Muitas vezes numa prece, numa oração, né, quando nós estamos em dificuldade e pedimos ali um apoio, uma ajuda, nós pressentimos que aquilo existe algo além e que nós podemos nos apoiar, nos ajudar, né? Que é a inteligência suprema, que é a existência de Deus, né? Também podemos ter aqui a evidência, né? Também dos próprios santos, né? Que a gente entende que dentro do catolicismo, essas pessoas que viveram entre nós no mundo terreno, mas partiram para o mundo espiritual e têm seus nomes, né? Em vibrações de orações. Então essa individualidade que a gente tanto diz aqui, que nós somos seres únicos, nos apoia também nisso, que nós estamos pedindo um apoio para um determinado ser que viveu entre nós e depois ele foi santificado. Então o próprio catolicismo também, né, evidencia isso. Isso é um ponto também que a gente precisa, né, fazer essa reflexão. Então o sentir, né, nos momentos difíceis, a oração, nós nos apegamos em algo, na existência de algo, né? Então isso é importante, essa reflexão a gente precisa ter. E por fim, a nossa doutrina espírita, né, que faz isso, um estudo, né, sistematizado, né, procurando entender aquela fé raciocinada, né, nos dando esse apoio, né. A própria lei de causa e efeito não faria sentido se todo o efeito viesse de uma causa universal,
né? Como que nós poderíamos nos distinguir um do outro? Até porque nós somos responsabilizados pelos nossos próprios atos. Então a lei de causa e efeito, ela é proporcional ao que nós estamos causando para a humanidade, né? Uma situação específica. E aí temos aquele efeito, ou seja, recebemos de volta aquilo que fazemos. Não faria sentido algum se tudo fosse universal, se voltássemos para o todo. Como seria essa questão da responsabilização, do mérito, né? Isso é uma reflexão importante. Então veja, neste tema, uma lição muito importante, muito reflexiva. Nós devemos sim debruçar sobre esse assunto. Nós estamos falando aqui sobre uma fé raciocinada com a razão. Logicamente, nós também precisamos ter o sentir, que é o que nos apoia nas horas difíceis, né? Mas os pontos que foram trazidos aqui são pontos que vale muito a gente refletir, sim. E o papel da doutrina espírita é ajudar, é trazer, né, evidências, trazer situações que possam nos confortar, para que nós possamos ter uma conduta melhor na moralidade, para quando nós partirmos dessa existência e formos para o plano espiritual, chegaremos lá com essa consciência que existe sim, né, o passo seguinte, né, que existe sim a possibilidade de plantarmos aqui no mundo físico já, olhando, né, quando fazermos aí essa transição do mundo terreno para o mundo espiritual, chegarmos muito melhor e lá continuaremos a nossa jornada evolutiva, né, que é o aprender contínuo, ok? Eu acho que foi um tema que trouxe pontos muito importantes, uma reflexão profunda, né, que vale a pena sim a gente sempre voltar e observar esses pontos. Eu agradeço mais uma vez a atenção e até a próxima semana, se Deus quiser.